Bom, galera, vamos que vamos, né? Eu estava acompanhando aqui, né? Parou excepcionalmente, parei para acompanhar aqui algumas coisas sobre futebol. Geralmente eu acompanho assim, razoavelmente, envolvendo notícias envolvendo até o Vasco, mas parei para analisar aqui, para ver aqui, acompanhar, né? Como eu falei, excepcionalmente, e vi o, a repercussão ali do jogo do Fluminense e Juventude, né? E eu quero começar já polemizando, né? Polemizando por quê? Porque o que acontece? O que acontece? Brasileiro é hipócrita, tá? Brasileiro é hipócrita. Justiça é o que favorece. A maioria, né? A maioria esmagadora, justiça, justo é o que lhe favorece. Então, legal, tomaram atitude, apesar de ser, acho que 10 segundos, né, 20 segundos antes de acabar o jogo, tempo determinado pelo árbitro, enfim. Mas, assim, não vamos criar uma expectativa, um heroísmo, né, uma coragem da parte dos jogadores, sobre a atitude dos jogadores do Juventude, porque são hipócritas. Por que eu quero começar polemizando? Por causa disso. O brasileiro e o jogador brasileiro, que geralmente é de classe muito baixa, e não é preconceito, mas é uma constatação. O jogador brasileiro, que vem de classes muito baixas, de situações muito baixas, ele é hipócrita. Vou parar para analisar. Pouquíssimos jogadores vêm de classes altas, vêm de famílias ricas, abastadas, enfim. E talvez isso seja um influenciador, né, das questões envolvendo o caráter, né? Não estou dizendo que pobre, paupérrimo, seja mau caráter, mas, de certa forma, aquilo dispara um gatilho para que a pessoa tome atitudes extremas, de forma que o limite não exista na cabeça dela. Se ela tiver que matar para ganhar um jogo, para vencer na vida financeiramente, para sair da miséria, ela vai fazer. E, para começo de conversa, desde o jogador mais rico, no maior clube do mundo, do Brasil, do mundo não, porque acho que isso é uma característica do brasileiro no geral, tá? No geral, a gente vê pelo comportamento dentro do campo, a gente já vê que isso é uma característica dos brasileiros. Mas enfim, no Brasil, o cara que faz parte do maior clube do Brasil, ele toma atitudes extremas. Vou falar uma coisa simples demais. O cara tocou na bola, por último, em disputa com o adversário, ele levanta a mão para tentar ludibriar a arbitragem. Já vê por aí que o brasileiro é hipócrita. Se você é incapaz de cumprir, de ser honesto, de assumir que bateu em você e deixar por conta da arbitragem decidir em quem bateu, ou ver, né, em quem bateu realmente tomar a atitude correta, você tenta ludibriá-lo. Tem uma frase célebre do Pedrinho, presidente do Vasco, em que ele sempre frisa isso. Ele deixa claro, futebol é um jogo de engano, né? É um esporte de engano. Eu acho isso absurdo. Futebol é um jogo em que você disputa com o adversário para chegar na meta do adversário, que é o gol, né? Não se pode ter a base do engano, né? E o Pedrinho usa vários argumentos para dizer que o futebol é um jogo de engano. Não, futebol é um jogo de uma disputa, né? Onde você precisa chegar ao gol do adversário. E não envolve mau caratismo, Pedrinho. Não faz parte, não está escrito lá. Você pode ser mau caráter para chegar
mas o brasileiro é mau caráter e acaba não medindo esforços, não tendo escrúpulos para chegar no gol adversário, entende? Então, assim, eu discordo totalmente dessa frase do Pedrinho, né? Futebol deveria ser um esporte limpo. Aí, vamos lá, vamos voltar aqui à questão da hipocrisia do brasileiro, né? Tudo bem, eles tomaram essa atitude, acho de certa forma honrosa, uma vez que é fato, gente, é insuportável. Eu joguei em clube pequeno, tá? Joguei em clube pequeno e assim, gente, é insuportável no Brasil jogar em clube pequeno. Você já entra cagado. Você já entra, desculpa o termo, mas você já entra cagado, fadado à derrota. Não é pelo potencial não é pelo potencial do time adversário. É pelo árbitro, é pela federação, é pela comissão de arbitragem que já trabalha em prol dos investimentos ou dos grandes investidores. Se você jogar contra clubes que você sabe quais são no Brasil, não vou citar aqui nenhum clube, vou tentar não citar, mas enfim, qualquer coisinha é falta contra você, é falta pro adversário. Essa é a realidade, é falta pro adversário. E você tem que fazer isso, mas suar muito para poder sofrer, para ter uma marcação de uma falta a seu favor na entrada da grande área de um time grande. Essa é uma realidade, tá evidente, escrachado na Série A brasileira, entendeu? Os outros campeonatos eu não acompanho, na verdade eu não acompanho nem a Série A. Tem uma frase ali que usaram ali para publicar o vídeo, está manchada a arbitragem do futebol brasileiro. Gente, o futebol brasileiro é sujo, está manchado há décadas. A final do Brasileiro de 1980, se não me engano, isso mesmo, 1980, o José Roberto Reit assassinou o time do Atlético Mineiro. Aí o nego vai falar, mas você é vascaíno. Gente, em 1987 o povo cisma que o Flamengo, que se negou a jogar uma final contra o Sport, é o campeão. Aí o Zico me vai para a imprensa dar entrevista, não, aquele título é meu, ninguém me tira. Sim, o da Copa União, sim, aquele título ali da Série A é do Flamengo, mas o Nacional, que envolvia a disputa entre os dois clubes, infelizmente é do Sport, porque o Sport não se negou a jogar. Então você vê o caráter do brasileiro, você vê o caráter do brasileiro, entendeu? Vê o caráter. O que me serve é o justo, o que me serve é o correto. Então não vitimizem os jogadores do Juventude. Vou dar um exemplo básico aqui. Assistam os jogos do Juventude dentro de casa. Talvez por característica regional, mas assistam. Vejam como são truculentos, violentos, de certa forma, os jogadores do Juventude em seus jogos dentro de casa. Vejam que absurdo os jogos, viu? Juventude e Vasco, que esse eu assisti, estava disponível e eu fui lá e assisti. Vejam outros jogos em que o Juventude, inclusive, está perdendo, como eles ficam desesperados e tentando acuar o adversário com violência. E cadê o vitimismo dos santos jogadores do Juventude? Nossa, uma truculência para jogar futebol, uma força exagerada, e tudo lá é normal. Qualquer falta contra o Juventude não é falta, é motivo de indignação. Não, porque aqui o futebol a gente joga assim, é forte. Para eles, violência é jogar um futebol forte, pesado. Vê que interessante como o caráter muda. É óbvio, Juventude, que você viria jogar contra o Fluminense, né? Que está lá nas cabeças, né? Que tem, lógico, um investimento não, até modesto, mas não se compara com, não dá para comparar a Juventude com o Fluminense com investimento.
Fora que o Fluminense é o quarto time, vou falar assim, o quarto melhor time do mundo, até que se prove o contrário, semifinalista terceiro, na verdade, porque não houve disputa de terceiro e quarto lugar. Semifinalista do Mundial de Clubes, tá? Então, assim, é lógico que o Fluminense iria, e o árbitro iria favorecer o Fluminense. Isso é óbvio, mas isso é uma característica do Brasil. Eu quero que a CBF, eu gostaria, na verdade que eu sou um Zé Ninguém, eu gostaria que a CBF expusesse ali para as pessoas, colocasse ali pratos limpos, a sua filosofia de trabalho na comissão de arbitragem. Eu gostaria. Porque a gente sabe, nem expulsar o árbitro pode. Você imagina o árbitro expulsar, agora eu vou ter que falar o nome, jogador, expulsar o Vitor Roque do Palmeiras antes do jogo contra o Flamengo. Ele ia ser execrado, que tirou o nosso melhor atacante, desfalcou o nosso time, porque tem armação, não sei o quê. Então os árbitros, eles são orientados a manterem os jogadores o máximo possível. Ele tem que se esforçar para manter os jogadores em campo até o fim do jogo. Que política é essa? Independente de ele ser um marginal, você tem que manter o jogador no campo até o final do jogo, a não ser que seja um ato de violência extrema, em que gere uma confusão generalizada e aquilo ali vai ter que expulsar. Já começa por aí. Porque a pressão dos clubes, e eu falei no começo do vídeo, jogador é mau caráter, brasileiro é mau caráter, tá? Brasileiro é mau caráter. E eu falei no começo do vídeo. Você imagina o clube que paga o Bruno Henrique, ou que fala errado. Veja só, o cara ganha 1.800.000 por mês e fala outro patamar. Não sabe se expressar. Não sabe responder uma pergunta com coerência a um repórter. Eu acho engraçado, o repórter estuda anos e anos, faz jornalismo anos e anos para entrevistar um analfabeto. E aí você pergunta, fulano de tal, vou nem citar esse Bruno Henrique, você pergunta, fulano de tal, o que você achou do jogo, o desenvolvimento, a sua equipe trabalhou no primeiro tempo. Aí o cara fala, eu quero mandar um beijo para minha mãe, eu quero falar que o árbitro não sei o quê, e a nossa equipe tá jogando com 10 na linha, 11 e 1 no gol. O cara não responde nada com nada. O cara estuda 5, 10 anos de jornalismo para entrevistar um analfabeto. Mas o clube sabe disso, porque ele não prioriza a educação. Ele não quer um cidadão, ele quer um marginal que jogue bola. E a maioria dos jogadores são mau caráter. São. É só você ver nas boates os escândalos, as atitudes, as ações. A maioria são. A maioria é. Entendeu? A maioria é. Perdão. Então, você imagina a vida do repórter que está ali e tem que saber a opinião de um cara burro, que não estudou nem para analisar, para entender, porque a miséria era tanta daquele cara que ele não teve tempo e ele não quis também. Nos anos 90, existia um jogador, final dos anos 90, beleza, Inter? No final dos anos 90, existia um jogador que ele era unanimidade, ele era uma exceção, ele era exceção no Brasil, chamado Carlinhos, zagueiro, jogou no Guarani, seleção brasileira. Ele era o único jogador no Brasil que já chegou no clube com idioma, falando 2 idiomas, 3 idiomas, inglês fluente,
Veja que absurdo. Depois, antes dele, na verdade, havia o Leonardo, lateral esquerdo, meia esquerda, que jogou na seleção brasileira, Flamengo, São Paulo, fez sucesso no Paris Saint-Germain na Europa e falava inglês fluente, porque era filho de família rica, abastada. O resto é tudo miserável. Então, veja que absurdo. O clube sabe disso. Só que o clube não prioriza o caráter do jogador, ele prioriza o talento. E aí a gente vê os clubes protegendo seus patrimônios, seus investimentos, tem que pagar milhões para ter os melhores. E aí, o que acontece com isso? Eles bolam seus esquemas para manipular os jogos ou trabalhar os jogos de acordo com as suas necessidades. É simples. É simples. Entendeu? Aí nego fala, roubou pro Flamengo, roubou pro Palmeiras. É óbvio. É óbvio que vai fazer Juventude. Comecem a ter atitudes corretas diante da sociedade, diante do esporte, e vocês vão poder exigir também. Mas a questão de estar manchado realmente o futebol brasileiro, a arbitragem brasileira, como diria o Robin, né, auxiliar do Batman, né, macacos me mordam. O futebol brasileiro já é sujo, desde que Charles Miller deu o pontapé inicial no futebol brasileiro. Vamos parar de hipocrisia, o futebol brasileiro sempre foi sujo, sempre foi podre. Haja visto, vou ter que fazer isso, haja visto que o presidente da nação é um ladrão. Você quer o quê? Que o futebol brasileiro fosse limpo, realmente? E viva o vitimismo do doce, meigo, do futebol bem jogado do Juventude. E tem dito.